Toda criança nasce vulnerável. Ela não entende o mundo, não sabe distinguir afeto de manipulação, cuidado de controle, presença de invasão. Ela apenas sente. E o que ela sente vira verdade. Se essa criança cresce em um ambiente hostil, negligente ou instável, o cérebro aprende rapidamente que o mundo é um lugar perigoso. E para sobreviver, ele cria mecanismos, máscaras, defesas, comportamentos. São adaptações legítimas. Mas essas adaptações, ao longo do tempo, se transformam em prisões. Traumas de infância não desaparecem com o tempo. Eles se moldam, se camuflam em decisões, em impulsos, em padrões que você chama de personalidade. Mas o que você acha que é parte de quem você é, pode ser apenas uma resposta mal resolvida a algo que você nem lembra direito. O cérebro humano é excelente em esconder a dor, especialmente a dor que vem de quem deveria proteger. Uma criança que foi ignorada emocionalmente não cresce apenas com saudade. Ela cresce com dúvidas. Dúvidas sobre o próprio valor, sobre a própria importância. E essas dúvidas se transformam em comportamentos destrutivos na vida adulta. Você já se perguntou por que aceita menos do que merece? Por que tem dificuldade de confiar, ou de se expressar, ou de dizer não? Não é fraqueza. Não é aleatório, é programação. Pessoas que cresceram tentando agradar para serem notadas continuam agradando mesmo quando isso as destrói. Pessoas que foram punidas por errar evitam qualquer situação onde podem falhar, mesmo que isso signifique nunca tentar. E quem aprendeu que amor vem com dor, procura relacionamentos que repetem esse ciclo. O mais perverso é que isso tudo acontece de forma automática. Você acha que está fazendo escolhas conscientes, mas está apenas obedecendo ao padrão emocional que seu cérebro gravou anos atrás. E padrões não se quebram com força de vontade. Eles se quebram com consciência, com confronto, com desconstrução. A verdade incômoda é que muitos adultos vivem como crianças assustadas em corpos grandes. Escondem a insegurança com arrogância, a necessidade de afeto com sarcasmo, o medo de rejeição com distância. Chamam isso de maturidade. Mas não é maturidade. É trauma disfarçado de controle. Não é à toa que tanta gente vive em constante estado de tensão, sempre alerta, sempre esperando que algo dê errado. Porque, para quem cresceu em ambientes imprevisíveis, o caos se tornou o padrão. O silêncio, uma ameaça. A paz, algo desconfortável. E isso cria monstros, não monstros sobrenaturais, mas monstros internos. Ciclos de autossabotagem, vícios emocionais, padrões tóxicos de comportamento. Esses monstros não vivem debaixo da cama, vivem dentro de você. E muitas vezes são eles que tomam decisões no seu lugar. Eles escolhem por quem você se apaixona. Eles determinam o quanto você se permite crescer. Eles decidem quando você se cala, mesmo quando deveria falar. Você acha que está no controle, mas esses traumas, esses monstros, estão operando em segundo plano. Eles alimentam sua ansiedade, sua impulsividade, seu medo constante de abandono ou fracasso. Eles se escondem atrás das suas justificativas. Eu sou assim. Não, você não é assim. Você se tornou assim porque precisava sobreviver. E sobreviver não é viver. O ser humano é moldado pela experiência, mas quando a experiência é marcada por dor e insegurança nos anos mais formativos, o molde endurece em formas disfuncionais. Aquilo que te protegeu na infância começa a te sabotar na vida adulta. Aquilo que te salvou agora te limita. Entender isso é desconfortável, porque implica responsabilização. Não pela dor que você sofreu, mas pelas decisões que continua tomando a partir dela. É mais fácil dizer que é o destino, que o mundo é injusto, que as pessoas são todas iguais. Mas isso é mentira.
A verdade é que enquanto você não confrontar os traumas da infância, eles continuarão a controlar sua vida. Eles vão escolher seu parceiro, vão definir suas metas, vão limitar seu potencial. E você nem vai perceber, vai apenas sentir que tem algo errado, mas não sabe o que. Não é errado ter traumas, todos têm. O problema é quando você vive como se eles fossem sua identidade. Quando você alimenta os monstros em vez de enfrentá-los. Quando você acredita que é fraco, quando na verdade está apenas ferido. E feridas não curadas sempre infeccionam. A maioria das pessoas não quer lembrar, e isso é compreensível. Reabrir memórias antigas é doloroso, mas o que muitos ignoram é que essas lembranças, mesmo enterradas, continuam atuando. Não desaparecem, elas apenas mudam de forma. E voltam, sempre voltam. Um trauma de infância mal resolvido pode se tornar a base de uma vida inteira de decisões equivocadas. Pode virar uma compulsão por aprovação, um medo irracional de abandono, uma incapacidade de manter vínculos saudáveis. Você não percebe, mas repete a mesma história com personagens diferentes. É por isso que tanta gente vive em looping. Se envolve com o mesmo tipo de pessoa, foge das mesmas situações, teme as mesmas emoções, porque não está reagindo ao presente, está apenas repetindo o passado. Você já parou para pensar por que certas críticas te paralisam? Por que você sente uma raiva desproporcional em algumas situações? Ou porque evita certos tipos de conversa, como se fossem ameaças reais? Essas reações não surgem do nada, são ecos. Reflexos emocionais moldados em momentos em que você era indefeso. O cérebro de uma criança é literal. Ele não entende talvez ou depois. Ele interpreta tudo como verdade absoluta. Quando alguém diz, você é burro, você é difícil de amar, você só atrapalha. Essas palavras não são apenas palavras, elas viram identidade. E o cérebro, em sua lealdade brutal, vai fazer de tudo para manter essa identidade viva, mesmo que isso signifique destruir sua paz. É por isso que tantos sabotam suas conquistas, porque no fundo existe um roteiro invisível dizendo: você não merece isso. Uma voz herdada, não questionada, que define limites invisíveis. Você se aproxima do sucesso e recua. Constrói um relacionamento e destrói. Não porque quer fracassar, mas porque não aprendeu a existir fora da dor. A dor, por mais cruel que seja, oferece algo familiar. E o que é familiar parece seguro. Por isso, às vezes, você escolhe o sofrimento, porque é o que você conhece. E o que você conhece, você chama de lar. A mente humana é construída em cima de conexões emocionais, e as primeiras conexões moldam tudo. Se você aprendeu que precisa se anular para ser amado, vai continuar fazendo isso, mesmo que hoje ninguém te peça. Se aprendeu que precisa ser útil para merecer atenção, vai se tornar alguém que se sobrecarrega, que nunca descansa, que nunca diz chega. Esses traumas geram vícios comportamentais, e os vícios mais perigosos não são os químicos, são os emocionais. Vício em agradar, em controlar, em fugir, em estar sempre ocupado para não ter que pensar, para não ter que sentir. Mas o corpo sente, mesmo quando você nega. A ansiedade, a insônia, o cansaço crônico não são problemas isolados, são sintomas, sinais de que algo não está resolvido. E enquanto você tratar o sintoma e ignorar a origem, nada muda. Você apenas gira em círculos cada vez menores. A verdade é dura. Não é o trauma que destrói você, é a negação dele. É fingir que aquilo não teve impacto. É racionalizar a dor como se ela fosse normal. Como se o abuso, a negligência, o abandono emocional fossem só parte da vida. Não são. Foram feridas, e feridas ignoradas viram monstros. Porque se você não os reconhece,
Eles te controlam. Você pode até ter esquecido o que aconteceu, mas seu corpo não esqueceu. Sua forma de amar, de confiar, de se proteger, carrega os registros. Cada vez que você hesita diante de uma oportunidade, cada vez que se cala para evitar conflito, cada vez que aceita menos do que vale, tudo isso é o trauma se expressando sem nome, mas com força. E ele não vai embora sozinho. Monstros internos só perdem força quando são expostos à luz, quando você para de fugir e começa a investigar, quando pergunta com honestidade: de onde vem essa sensação? Quem me ensinou a ter medo disso? Quando foi que comecei a acreditar que era menos? Essas perguntas não são confortáveis, mas são necessárias. Porque você não pode curar o que não consegue encarar, não pode mudar o que continua justificando. Enquanto continuar repetindo o script do passado, viverá como prisioneiro de uma história que nem foi escrita por você. Mas a chave está nas suas mãos. O processo de romper com esses monstros é brutal, porque não envolve lutar contra eles. Envolve entender de onde eles vieram. Envolve voltar à origem da dor e encarar aquilo que você passou a vida inteira tentando esquecer. E não existe coragem maior do que essa, enfrentar a si mesmo sem máscaras. Você vai perceber que muito do que você chama de personalidade é defesa, que sua frieza, sua ironia, seu cansaço constante não são traços fixos, são armaduras. Armaduras criadas por uma criança que só queria se sentir segura, só queria ser amada, só queria existir sem medo. Mas você não é mais aquela criança. Hoje você tem a força que faltava. O que falta agora é consciência, clareza, capacidade de dizer: isso não me define. Porque os traumas não desaparecem com o tempo, eles desaparecem com o enfrentamento, com nomeação. Quando você olha para aquela dor antiga e diz: eu vejo você, mas você não manda mais em mim. Isso é reprogramar, não no sentido romântico da palavra, mas real, biológico, neurológico. Você pode, de fato, reconstruir suas reações, pode mudar os padrões, mas precisa parar de reagir no automático e começar a responder com intenção. Intenção é a chave. Quando você entende que está vivendo uma repetição e não um destino, você se liberta. Quando entende que não precisa mais agradar para ser aceito, que não precisa se calar para ser seguro, que não precisa se diminuir para caber, você começa a reconstruir, começa a escrever uma nova história com as próprias mãos. Isso não significa viver sem dor, significa parar de fugir dela. Significa aceitar que, sim, você foi machucado, que pessoas que deveriam cuidar feriram, que pessoas que deveriam ensinar confundiram, que o amor que você recebeu era, muitas vezes, condicionado e que tudo isso deixou marcas, profundas, mas curáveis, porque trauma não é sentença, é história. E história pode ser ressignificada. E talvez você nunca tenha escutado isso antes, mas vale dizer: não foi culpa sua. Aquilo que te ensinaram sobre não ser bom o bastante, sobre ser fraco, sobre merecer a dor, era mentira, era distorção. E agora, você pode escolher não repetir. Esse é o momento de virar o jogo. Você não precisa ser mais um adulto quebrado repetindo feridas que nem são dele. Não precisa transformar dor em rigidez. Não precisa continuar a carregar monstros como se fossem parte da sua essência. Porque não são. Foram respostas a um ambiente disfuncional. E agora, o ambiente mudou. Você mudou. Mas a mudança real não vem da raiva, nem da culpa. Vem da lucidez. Do silêncio onde você escuta sua própria verdade sem os ruídos do passado. Vem do momento em que você decide parar de fugir e encara o que dói com olhos abertos. É aí que os monstros perdem o poder, porque monstros internos vivem da sua cegueira.
crescem na escuridão do não dito. Se alimentam da sua pressa, do seu cansaço, da sua distração. Quando você para e olha, eles encolhem, porque não são mais maiores do que você. Nunca foram. Você só estava condicionado a acreditar que eram. E agora que você sabe disso, a responsabilidade muda de lugar. Não é mais sobre o que fizeram com você. É sobre o que você faz com isso agora. A história está nas suas mãos e você pode continuar alimentando os monstros. Ou pode começar a desmontá-los, um a um. E talvez, só talvez, você descubra que atrás de cada um deles havia apenas uma versão sua, que só queria ser acolhida.